Hoje é o dia 14 de janeiro, 14 de setembro de 2022, uma quarta-feira, e nós estamos aqui na primeira gravação com servidoras e servidores da Justiça do Trabalho, que vão falar um pouco com a gente sobre a fundação do Sintrajude, a construção do sindicato unificado no estado de São Paulo, envolvendo o TRE, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Militar. Vamos começar. Eu queria que cada um, na sua primeira fala e apresentação, logo no início, se apresentasse também um pouco sobre um resumo mesmo da sua história, de quando entrou no sindicato, né, de quando iniciou essa militância sindical, e falasse um pouco assim das primeiras memórias, daquele momento em que há a transição entre o sindicato específico da Justiça do Trabalho para a construção de um sindicato unificado, que falasse assim as suas primeiras recordações desse período, a dificuldade que naturalmente ocorreu em se acabar com uma estrutura sindical para construir e para fundar uma outra estrutura sindical com outros setores políticos, com outros servidores de outros ramos, outros tribunais, que falasse um pouquinho sobre isso. Vamos começar? Pode ser o Neemias? Eu posso começar, porque aí eu puxo a memória dos outros aí, vamos ver. Bom, é importante dizer que a história do Sintrajude, da criação do Sintrajude, tem muito a ver com a história da criação da FENAJUF, até porque a FENAJUF foi criada em 8 de dezembro de 92, né, coincidentemente, a data 8 de dezembro é a mesma da fundação do Sintrajude 3 anos depois, em 1995. Né? Isso ocorreu porque, com a criação da FENAJUF, já havia alguns sindicatos unificados em alguns estados. Eu posso lembrar que, na época, já tínhamos sindicatos unificados em Brasília, tinha havido a criação do Sindicato de Pernambuco, o Sindicato de Minas Gerais também, e aí o Sindicato de São Paulo era uma necessidade. Nós tínhamos 3 sindicatos, né? 4 com o Sind 15. Essa discussão incluiu o Sind 15 no início, né, de tentativa de unificar todos os sindicatos e criar um sindicato do Judiciário Federal no estado de São Paulo. Essa discussão, evidentemente, ela ocorreu dentro dos sindicatos individualmente, vamos dizer assim. O Sinjusfem, que era da Justiça Federal e Militar, estava num processo já de necessidade de se integrar a um sindicato maior, assim como o Sindjus da Justiça Eleitoral e o Sintrajus, o nosso sindicato da Justiça do Trabalho. Né? E o que havia no Sintrajus? Nós tínhamos uma diretoria e estávamos perto de uma nova eleição, e já havia, pelo desgaste do tempo, vamos dizer assim, né? Nós estávamos há bastante tempo, nós construímos uma história dentro do seu trabalho que foi de criação de um sindicato que veio da transformação de uma associação muito antiga, né? Uma associação que foi fundada nos anos 50, que era a Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho. Essa associação tinha uma direção muito vinculada ao tribunal, não nos agradava, e nós tínhamos uma militância, vamos dizer assim, jovem naquela época, que não concordava. E vivíamos um período, né, desde o período das diretas já, né, da redemocratização do país, nós sentíamos necessidade de ter uma associação atuante, e já estávamos participando nacionalmente de um outro movimento, que existia a FENASTRA, que era a Federação das Associações da Justiça do Trabalho. Nós participamos da fundação da FENASTRA, e aí o que ocorreu com o direito à sindicalização, que veio em 1988, a nossa associação, que nós conseguimos tomar, vamos dizer assim, né, da direção anterior, se transforma num sindicato. Foi um processo de... Logo depois de 88, não vou precisar a data aqui, mas foi um dos primeiros sindicatos do Judiciário
no país, né? Que veio logo depois, eu acho que só ficou atrás do Sindicato do Rio Grande do Sul, eu acho que talvez do Sindicato de Brasília, que foi fundado, não foi transformado. O Sindicato do Rio Grande do Sul foi transformado, o da Justiça do Trabalho, e depois também um processo histórico que levou alguns anos, se transformou num sindicato unificado. Então, o Sintrajude, ele é resultado, né, em primeiro lugar, da nossa história do Sintrajus, que veio lá, como eu disse, de uma associação lá dos anos 50, que nós conseguimos tomar nos anos 80, no início dos anos 80, que com a nova Constituição de 1988, que nos deu direito à sindicalização, foi transformado em Sintrajus. Esse Sintrajus, ele teve uma primeira gestão, uma segunda gestão, o presidente era o Walter Luiz Peluc, deve ser ouvido aqui também. Numa segunda gestão, eu fui o presidente, o Peluc foi o vice. Na primeira foi o Peluc presidente e o vice. E depois havia um desgaste, como eu disse, histórico, né, já da nossa militância de alguns anos, e muita gente já estava querendo, vamos dizer assim, não estava querendo continuar à frente do sindicato. E aí, diante disso, havia uma alternativa, né? Ou nós não teríamos militância para tocar o Sintrajus, ou nós partiríamos para um processo de unificação com os demais sindicatos, que eram a diretriz da FENAJUF. Daí nós iniciamos esse diálogo com o pessoal da Justiça Federal e Militar, que era do Sinjusfem, e do Sindijus da Eleitoral, e do Sindiquinze, que no processo acabou abandonando, né, o debate e preferindo, vamos dizer assim, fazer o voo solo, e se mantendo um sindicato apenas da Justiça do Trabalho da 15ª Região até hoje. Então, essa é, em resumo, vamos dizer assim, para dar uma introdução à memória da criação do Sintrajude e a participação nossa, os nossos outros dirigentes da época vão poder lembrar mais coisas, um pouco dessa trajetória. Lembrando que, quando houve a unificação, nós tínhamos um sindicato já bastante até solidificado, né? Nós tínhamos conseguido comprar a sede própria do Sintrajus, que é a sede que até hoje, né, naquele prédio lá da Rua Antônio de Godoy, até hoje está o Sintrajude. Né? Entramos na unificação com a nossa sede, entramos com uma forte porcentagem de sindicalizados. Na época, eu acredito que quando unificou, pelos dados que eu tenho, nós tínhamos cerca de 60%, né, da categoria filiada, isso somando os 3 sindicatos, nós tínhamos até um pouco mais que isso. E aí, assim, tínhamos como eu disse, uma militância já histórica na base, que vinha da base da categoria, mas que estava desgastado pelo tempo. Né? Muita gente acabou vendo a necessidade de se dedicar a seus projetos pessoais e, enfim, como se diz, se afastar um pouco do movimento sindical, pelo menos no papel de dirigente. Né? E na primeira direção, quando houve a unificação, foi acordado que nós ficaríamos nessa primeira direção provisória com 4 dirigentes de cada entidade. Se eu não me engano, eram 4. Né? E aí ficaram o Ítalo, nessa primeira direção provisória, preciso lembrar agora dos 4 nomes, porque aí tem uma confusão que eu faço na minha cabeça com a primeira direção e a primeira direção eleita. É importante dizer que, quando o Sintrajude foi criado, teve uma primeira direção provisória, com dirigentes que já eram dos sindicatos que fizeram a unificação, e dali se eu não me engano, 1 ano e meio, ou alguma coisa assim, houve a primeira eleição. O Elcio depois pode precisar isso com os próprios documentos que nós temos à disposição, arquivados no sindicato. O resumo aí para introduzir a nossa memória. Obrigado. Obrigado, Neemias. Vamos seguindo nessa pequena apresentação inicial. Quem fala agora? Quer falar, Lígia? Eu não sei começar sem circunstanciar o momento histórico em que as coisas aconteceram. Eu entrei na Justiça do Trabalho em 1982. Em 1981, eu tinha me filiado ao PT, e havia um entusiasmo muito grande
com o movimento sindical ascendente e com todas as lutas sindicais que se apresentavam. De repente, os operários falavam por si, os trabalhadores rurais falavam por si, e a gente, o pessoal assim mais à esquerda, estava muito entusiasmado com isso. Então, foi o ano que nós entramos. Depois teve um fato muito interessante que a gente quis estender o concurso para progressão funcional para outras carreiras que não fossem só a jurídica, o contábil e tal, e ninguém queria fazer o requerimento, porque havia um ranço autoritário terrível. Para você ter uma ideia, para a gente, no comício das diretas, tinha um olheiro lá do tribunal que ia seguindo a gente à distância, sabe? As pessoas tinham medo de manifestar a sua opinião política e tinham medo até de demonstrar que eu no comício das diretas. E nessa questão aí de requerer, para que estendesse os concursos, o Neemias encabeçou o requerimento. Aí o Neemias entrou de gaiato na liderança. Que ano foi aquilo, Neemias? Não, aquilo foi no final dos anos 80, né, Lígia? Final dos anos 80. Eu acredito que foi em 85, 83, não vou lembrar agora exatamente, porque as datas... Aí lá em seguida, Isso. E tinha um pessoal jovem, que também era politizado, que também vinha de movimento estudantil, todo mundo aí era oriundo do movimento estudantil, né? Eu era a única que, além do movimento estudantil, tinha um compromisso maior partidário, mas que não veio ao caso. E aí teve o congresso da FENASTRA, que era dos funcionários da Justiça do Trabalho. E tem ainda muitos militantes no nosso movimento, no nosso sindicato, que ainda são os dinossauros remanescentes desse primeiro congresso da FENASTRA, que foi em 1984. E foi o Simão, da associação, que chamou todo mundo, abriu a porteira. Vai quem quer, entendeu? E foi todo mundo. E foi muito rico aquele congresso, porque tinha alhos e bugalhos, e o pessoal que fez, que chamou, conclamou, era o pessoal ligado ao PCdoB. Bem, aí nós ganhamos a associação, depois a associação se transformou em sindicato, e com o tempo começou a haver brigas políticas mesquinhas e fratricidas das próprias tendências do PT na direção do sindicato. Em cada episódio, assim, de arrepiar, sabe, de brigas entre nós. O que é imaturidade, o que é vaidade, o que é muito ruim, e começou a se esgarçar a nossa relação. O nosso trabalho foi muito bom na construção do Sintrajus, né? Eu acredito. Nós soubemos nos conduzir muito bem, com todas as disputas que são naturais, mas, de repente, chegou um momento que estava todo mundo cansado. Aí tinha um resto esfrangalhado do Sinjusfem, tinha outro resto esfrangalhado no eleitoral, e o nosso também estava assim, se esvaindo. Aí resolveram juntar tudo, e eu fui contrária ao processo da unificação. Eu era a favor da unificação, mas naquelas condições de balaio de gato com cachorro e rato dentro, eu achei que não seria muito bom. A essa altura, nós já tínhamos construído a FENAJUF. E essa antipatia, essa coisa, para mim, é uma coisa tão, assim, realmente imatura, uma briguinha pelo poder, assim, pequenina, mesquinha, sem lembrar que nós, no fundo, temos o mesmo objetivo, né? Temos um denominador comum. E hoje eu estou entusiasmada e estou nessa reunião, vou dizer por quê. Porque o processo que a gente está vivendo agora, politicamente falando, é o processo inverso no universo político. Os partidos estão se reunindo em torno de um objetivo, que é vencer, né, o Bolsonaro, expulsar, tirar ele da história, e estão abrindo mão dos seus próprios egos, sem deixar de ser constituídos como partidos, né? Então, são alianças pontuais,
mas que exigem das pessoas uma grandiosidade muito grande. Grandiosidade muito grande, me perdoe pelo enasmo, mas é isso mesmo. E eu, então, diante disso, fiquei entusiasmada. Falei, puxa, legal. É o momento certo para a gente começar esse diálogo, para a gente relembrar a nossa história, para a gente ver que nós somos um corpo, nós somos um corpo. E se dividir, ele desmembra e não vai funcionar. E eu me lembrei de um fato muito interessante no congresso da Enajuf, que eu fui, patrocinado pelo Sind 15, lá em Águas de Lindóia, que tinha um cara fascistão lá com uma camisa da Ku Klux Klan. E, de repente, uma menina do Rio Grande do Sul, que eu não sei quem é, mas que realmente não é da mesma tendência que eu seria, né? Denunciou o cara corajosamente, colocou lá o que simbolizava aquela camiseta que ele estava usando, que era coisa da Ku Klux Klan. O cara falou horrores, falou horrores. E aí, então, teve um rapaz, que é do movimento negro lá de Brasília, que pegou o microfone e falou, gente, se ele não sair daqui, eu não vou responder por mim, tá? Eu não respondo por mim, porque a Ku Klux Klan não era só contra negros, era contra latinos, era contra todo mundo. E, nesse momento, todos nós nos emocionamos igualmente, diante daquele inimigo comum, tão perverso, tão deletério, nós nos emocionamos e aplaudimos e apoiamos o companheiro. Estava tremendo e suando frio, indignação do cara, e no congresso da FENAJUF, uma camiseta da Ku Klux Klan. Então, eu estou aqui por causa disso, tá? Porque eu acho que nós temos uma pauta em comum, todos nós, e eu gostaria de reconstruir essa pauta em comum. Eu acho que esse processo demorou para amadurecer, mas, finalmente, eu acredito, a gente sempre tem que acreditar, que está amadurecendo. Eu sou uma mulher velha, tá? Tenho 75 anos, mas eu nunca vou abrir mão das coisas que eu acredito em prol da humanidade, né? Eu acho que faz parte da minha essência, da minha educação, faz parte do meu impulso de viver, né? Então, estamos aqui, braços abertos, para poder testemunhar a minha visão de todo esse processo, que tem 1000 pormenores, que não sei se vale a pena, mas estou presente, tá? Em nome de muitos companheiros ausentes, eu digo presente. Obrigado, Lídia. Quem fala agora, lembrando o seguinte, eu não sei nem se que o Elton está também aqui nessa reunião, não sei se vocês viram, ele entrou depois, tá? Eu não estou vendo ele aqui, mas vou aproveitar para fazer o Elton está presente. Eu proporia que o Renato cedesse a fala para o Elton poder se apresentar e já fazer um histórico aí, Elton. Aproveita aí, meu filho. Beleza, Renato? Obrigado pela compreensão. Meu nome é Elton, eu entrei na Justiça do Trabalho em 84, em outubro de 84, e já comecei a participar das reuniões na época para participar das eleições, né? Da antiga associação. Eu não tenho muita memória, como o Neemias aí relatou bastante coisa ali, foi falando, eu nem lembrava mais, mas participei da associação como diretor, uma parte, depois participei do Sintrajus, participei da Federação da Justiça do Trabalho, né, na época, e depois da FENAJUF também. Não tenho muito mais lembrança disso, não. Lembro que a gente trabalhava, militava bastante em todo o sindicato, participei também da formação da discussão, né, da formação do sindicato unificado, não participei do sindicato já unificado. Acho que é isso, de modo geral, que eu me lembro. Assim, uma síntese bem acirrada. Eu vou lembrar, Elton, aqui, já que você não lembra, que você, na gestão, acho que na última gestão do Sintrajus, era tesoureiro, né? E você, junto com o Renato, que eu acho que eu estava em outra atividade da FENAJUF, eu era coordenador da FENAJUF, que assinaram a compra daquele imóvel lá, que hoje é um imóvel, você como tesoureiro e o Renato como
era vice-presidente e assumiu a presidência, se eu não me engano, ou era secretário-geral e assumiu a presidência. Eu lembro que vocês dois que assinaram aquele documento da compra do imóvel lá da Antônio de Godoy. Então, isso é memória. Verdade. É verdade mesmo, Neemias. A gente foi atrás de vários imóveis e aí acabamos escolhendo aquele como sendo o melhor que atendia e participei efetivamente das negociações para comprar o imóvel. Bem lembrado. Acho que se o Renato quiser falar em seguida, fica à vontade. Vamos seguindo. Depois a gente volta, Elton. A gente vai ter mais uma rodada, pelo menos, aí com cada um. Pode ser agora o Renato ou o Ítalo, seguindo aí nessa apresentação e falando um pouquinho. Pode falar um pouquinho desse momento, né? O momento de entrou para o tribunal, quando a saída para o sindicato e esse momento da fundação, da criação do Sindicato Unificado. Boa noite para todos, para todas, né? E parabenizar o Sintrajude por essa iniciativa de memória, principalmente num momento como esse, em que esse neoliberalismo avassalador quer, de qualquer forma, acabar com as instâncias sindicais, né? Se eles pudessem, eles nos sepultariam. E mais ainda no sindicalismo, no serviço público. Esse golpe mortal que veio com o governo do Temer, né? E chegou ao ápice, momento da gente chegar a ter um desembargador do Tribunal do Trabalho que queria terceirizar serviços internos dentro do tribunal. Então, para vocês verem que a coisa é arquitetada e é tenebrosa, né? Tenebrosa. O Neemias e o Elton lembraram muito bem a compra da nossa sede. Eu fiquei uns 15 dias sem dormir, porque eu nunca tinha visto tanta cifra de dinheiro na minha vida que eu ia assinar para comprar. E eu era secretário-geral e acho que estava nesse momento por força de uma ausência do Neemias na presidência, então tivemos que comprar e eu e o Elton assumimos esse compromisso. Não foi fácil, é um medo que a gente tinha de não poder saldar com esse compromisso, né? Eu entrei na Justiça do Trabalho em setembro, dia 3 de setembro de 1984, entrei como atendente judicial fui para a primeira junta de conciliação e julgamento. Depois eu passei para auxiliar judiciário, depois fui para a sala de audiência, depois me tornei oficial de justiça no último concurso interno que houve. E algo que eu gostaria de também, antes de falar um pouco sobre isso, dizer da nossa luta, do nosso trabalho, a dificuldade que nós tivemos e nós tínhamos desde o Sintrajude, desde quando a Constituição de 88 nos outorgou o direito de sermos sindicato, passarmos de associação a sindicato, fazermos os nossos colegas de base entender que nós éramos trabalhadores, porque tinha uma mística de que não, nós somos servidores públicos, nós não somos trabalhadores, nós temos que ter um sindicato do servidor público da Justiça do Trabalho, e nós insistíamos, não, nós temos que ter um sindicato dos trabalhadores da Justiça do Trabalho, porque embora sejamos servidores públicos, é verdade, tenhamos algumas características, mas vendemos também a nossa força de trabalho. Nós somos trabalhadores, nós também somos objetos da mais-valia, e nós vencemos essa batalha e nos tornamos um sindicato dos trabalhadores. Eu acho isso maravilhoso. Nós não somos um sindicato de servidores. Não há nenhum demérito em ser servidor de forma alguma, mas é mais para contextualizar um momento histórico, né, em que nós vivíamos. Eu tive a felicidade de me encontrar com pessoas fantásticas na Justiça do Trabalho, um cabedal de gente maravilhosa, inteligente, culta, artistas, músicos e, ao mesmo tempo, militantes. Então, isso dava uma força muito grande para nós trabalharmos, né? Nós éramos completamente inseridos na vida cultural, artística, política, e isso foi uma força muito grande. Não foi fácil,
eu ainda peguei os resquícios de um período ditatorial no sindicato. Quando eu entrei na primeira junta, uma semana que eu estava lá, uma menina me contou: ai, que bom que você chegou agora, em setembro de 84, porque até uns meses atrás nós não podíamos vir trabalhar de amarelo aqui na primeira junta, porque amarelo era as cores da direta, das diretas já. Olha que loucura. Então havia esse policiamento dentro da Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, que certamente devia ter um juiz de extrema-direita, eu não me lembro muito bem, e que não é que proibiu, mas ficou desgostoso de alguns funcionários usarem amarelo no período das diretas já. E vocês sabem como é difícil trabalhar com esse povo, né? Como foi difícil, não foi fácil, nós vencemos, nós não tivemos medo. Eu sempre, graças a Deus, felizmente, procurei ser uma pessoa extremamente correta, honesta, exercer o meu trabalho com todas as forças para não ter que me submeter a nenhum poder, a nenhuma coerção, a nenhuma autoridade. Nunca permiti na minha vida no tribunal, nos 31 anos de tribunal, que nenhuma autoridade viesse tentar impor sobre mim a sua autoridade para me calar, para me desestruturar, para deixar que eu deixasse de militar. Nunca. Eu sempre respeitei as pessoas, respeitei os cargos e fui respeitado. Mas aprendi muito com os meus colegas que conosco iniciaram essa trajetória de militância sindical. E até hoje eu sinto reverberar em mim esses momentos importantes da nossa luta, e eu tenho um desejo imenso que as novas gerações, os novos servidores, os novos trabalhadores entendam a importância de sermos sindicalizados, entendam a importância de um sindicato na vida de um trabalhador. Muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Agora é o Ítalo. Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou Ítalo Leonello Júnior. Eu ingressei no tribunal em 13 de agosto de 1984. Meu cargo inicial foi agente de segurança e foi o meu cargo final. Eu tentei por diversas vezes passar no concurso interno para oficial de justiça, mas eu tive um certo problema com quem coordenava a chefia desses concursos internos e tive impedimentos aí que futuramente, no futuro, já depois que não era mais permitido o acesso pelo concurso interno, eu descobri que manipularam, que me rejeitaram por questão política. E por duas questões políticas. A primeira porque, desde 1984, eu tive um entreveiro, logo em dezembro, com um juiz que foi designado desembargador do TST. Criamos uma inimizade ali, que eu levei 3 anos de um processo administrativo, que eu consegui fazer o Zé Antônio, não vou falar o nome dele aqui, até porque o cidadão faleceu 1 ano depois de ter se aposentado. E vieram falar que foi responsabilidade minha a morte dele. Mas, enfim, eu tive esses entreveros e em 84 para 85, acho que foi em 84, teve a primeira eleição que teve uma chapa concorrente à Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho. Ocorreu por volta de novembro, se não me falha a memória. E foi aí que eu tive acesso à associação, que eu conheci a Associação de Servidores. E aí, a chapa que era concorrente à direção do tribunal, que a direção sempre era composta por uma direção do tribunal, eu tive acesso à associação e eu entrei em contato, me filiei à associação, tal, por conta de alguns benefícios que eles forneciam, mas não me satisfazia em relação à representatividade, porque era batata. Você ia até a associação, fazia uma reclamação da sua chefia por um assédio moral que você estava recebendo. Então, o que aconteceu? Essa minha tentativa de denunciar esse assédio moral
não surtiu efeito. Eu tive que fazer papel de Juruna, o índio Juruna, que usava o gravador, porque o homem branco nada se confia do que ele fala, do que ele diz, e ele usava o gravador lá na Câmara dos Deputados, que ele tinha sido eleito, acho que constituinte à época, né? E ele falava que o homem branco não se confia a palavra, a menos que você tenha gravado e possa jogar na cara dele aquilo que está gravado. E foi através desse procedimento que eu consegui, junto com Isabel, a diretora administrativa do tribunal, provar que eu estava sofrendo assédio da minha chefia e dos diretores que estavam supostamente acima deles e abaixo dela. E aí eu conheci a turma do sindicato, eu conheci o Walter, eu não lembro se eu conheci o Neemias na época, mas eu conhecia, por exemplo, o Elton. Ele trabalhou comigo, ele entrou comigo em 84, eu entrei em agosto, acho que ele entrou em setembro, como agente de segurança. Então, a partir dele, se não me engano, foi o meu contato com a turma da oposição à Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho. E aí, na primeira eleição, em 84, essa turma perdeu. Na segunda, que foi em 86 para 88, nós ganhamos a eleição e eu fiquei como suplente de um departamento da associação, junto com uma colega que era lá do Fórum da Rio Branco, Ana Helena, alguma coisa assim, Maria Helena. Eu era suplente dela, se não me fale, da Secretaria de Assuntos Desportivos, Sociais e Desportivos. Em 5 de outubro de 88, a nossa Constituição Federal foi promulgada. Em novembro, nós começamos a fazer campanha para transformar a nossa associação em sindicato. E quando foi em dezembro, nós transformamos ela, se não me falhe, dezembro de 88, nós transformamos a nossa associação em sindicato. Antes disso, lá em 84, lembrando que a Lígia fez o comentário, eu também participei da fundação da FENASTRA, a reunião de várias associações que levou à fundação da FENASTRA, um órgão federal de representação dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras do judiciário trabalhista, dos tribunais regionais de trabalho a nível nacional, e, posteriormente, em 90, 92, nós tivemos um congresso da FENASTRA conjugado com um congresso dos servidores, do qual o Neemias fez referência, onde foi criada a FENAJUF. Eu também sou um dos fundadores da FENAJUF. E a gente participou de um congresso conjunto, um da FENASTRA, que era para que a gente apoiasse a criação da FENAJUF e extinguisse a FENASTRA para que ficasse somente uma federação a representar todo o colegiado de servidores do Poder Judiciário Federal a nível nacional no país, no nosso Brasil. Eu me recordo ainda de que, dentro da minha gestão, eu participei da gestão do sindicato, desde a Associação dos Servidores, Sintrajus, aí, posteriormente, por volta de 95, se não me falhe a memória, nós fizemos a unificação dos sindicatos, né? Com a federal, com a eleitoral, militar. E um pouco antes, ainda com o Elton, até presente na direção, nós tivemos o primeiro encontro, o Neemias pode até falar sobre isso, o primeiro e o segundo encontro dos judiciários internacionais, do qual nós participamos de 2 congressos na Argentina,
onde a gente aprendeu muito sobre como funcionava o judiciário nos outros países, a carreira, que era importante para a gente saber como funcionava a ascensão, o ingresso e como o funcionário ascendia para os outros cargos, e era por critério de concurso interno e com valoração do conhecimento e tempo de serviço, coisa que hoje a gente não tem aqui no nosso país. Nós tínhamos o concurso interno, que era uma forma de você abrir espaço para o servidor que é de carreira, que está lá dentro. Ele tinha um percentual, se não me falha a memória, de 20% dos cargos daqueles servidores que viessem a falecer, que pedissem exoneração. Os cargos do concurso interno era equivalente a 20% dos cargos vagos ou daqueles criados para a abertura de concurso público. Então, se abrisse 100 cargos de oficial de justiça, 20% era um concurso interno para valorar o servidor interno. Era uma forma de você valorizar o servidor que está ali há muito tempo trabalhando, e isso deixou de existir. Nós participamos do primeiro PCS, se não me fale, lá em 1996, né? Não sei se é a Lei 9421, que a gente estava brigando por um plano de cargos e salários, e aí veio um grupo, se não me falha, do Rio de Janeiro, e melou esse projeto e acabou fracionando ele em 4 parcelas, em 4 anos, o que deixou a gente muito desgostoso, porque ele atropelou todos os outros sindicatos a nível nacional por um acordo que até hoje eu não sei qual foi esse acordo. Eu sei que houve um acordo de um grupo lá do Rio de Janeiro para poder fracionar, e foi a partir daí que os nossos PCS passaram a ser todos eles fracionados em 4 parcelas, como é esse último que está encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, que serão em 4 parcelas, 2 agora em 2023, a partir de abril, e as outras 2 em 2024. Foi a partir desse, de 96, do grupo lá do Rio de Janeiro, e acho que tinha uma correlação também com o grupo de Minas Gerais, que acabou fritando o nosso PCS. E aí surgiu a Lei 9421. Enfim, a minha história ela se origina a partir do movimento estudantil, como a Lígia bem lembrou. Eu vim do Viração Secundarista, um grupo de estudantes que era ligado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, desde 1982, 1981, eu vim participando desse movimento. Eu cheguei a ser preso pelo DOI-CODE, pelo DOPS, durante um processo de eleição dos secundaristas ali no Colégio Marina Sintra, o colégio de frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu jamais imaginava que eu iria um dia ingressar naquele tribunal, naquele prédio, porque eu conhecia aquele espaço como 2 casarões, onde um dos casarões foi encontrado a proprietária, falecida já há mais de 3 meses, o corpo dela resgatado já em decomposição, a família morando na Europa. Aí esses terrenos foram vendidos e coisa e tal. Aquele prédio do tribunal era para ser um prédio destinado a um hotel de luxo. E aí o engenheiro que estava construindo veio a ter um AVC e uma morte súbita, que resultou na paralisação da obra. O tribunal, a gestão do tribunal à época, conseguiu adquirir, ele já estava praticamente todo marmorizado, e aí deu um golpe, porque era para ser ali instalado todas as juntas que estavam espalhadas em vários prédios
Rio Branco, na Ipiranga e na Casper Libero, se não me falhe, eram para eles ir num outro endereço também que tinha. E aí era para eles levarem as varas dos trabalhos, na época era a Junta de Conciliação e Julgamento, lá para o prédio da Consolação. E aí, no final do ano respectivo da aquisição da mudança, eles fizeram a festança de recesso lá na Rio Branco, que era onde estava instalado o Tribunal Regional do Trabalho, a direção, os juízes que hoje são denominados desembargadores. Eles deram o golpe e se mudaram lá para a Consolação e deixaram todo mundo de cueca na mão, né? Lá nos respectivos fóruns. Teve uma briga administrativa muito interna. Então, eu acho que esse é o resumo do que eu conheço, do que eu posso expor nesse primeiro momento, e passo a palavra aos demais companheiros aí, porque o horário já está urgindo aí nesse primeiro instante. Eu gostaria de falar uma coisa. Gostaria de pedir licença para sair, Lígia, porque eu quero ver meu time perder, entendeu? Lígia, Fala, meu filho, fala. a gente já está chegando na hora de encerrar. Eu queria ver o seguinte, eu queria fazer a gente não vai ter, inclusive Ítalo falou sobre esse momento aí que ele foi preso e tal, acho que tem muitas coisas que a gente pode explorar e desenvolver mais, mas nós não vamos conseguir fazer hoje, até porque a gente combinou de encerrar às 7h30, 7h35, já são 7h27. Eu ia fazer agora, e isso aqui é só uma conversa inicial, e a gente vai articulando para conversar mais, mas eu ia fazer 2 perguntas. Eu queria ver se você conseguia rapidamente responder essas 2 perguntas. São relativamente simples, eu acho que são simples. Uma é se você teria como lembrar, na sua memória, desse período de construção do Sindicato Unificado, da transição, ou logo nos primeiros anos do Sindicato Unificado, ou pouco antes disso acontecer, nesse período de sua militância sindical, um episódio que tenha te marcado muito, que tenha te chamado muita atenção, que tenha tocado fundo de você naquele momento, que, como você mesmo falou, inclusive era um momento todo especial ali, segunda metade, a década de 80, né, e o início da década de 90, o país vivendo todas aquelas mobilizações, o ascenso da organização sindical, e em 88 a própria possibilidade dos servidores terem os seus sindicatos. Então, uma seria se você poderia falar algum momento que se vem à cabeça agora, um momento muito especial que te marcou. E outro, bem brevemente, o que você acha da importância de se preservar a memória, e no caso nosso aqui, de se preservar a memória da luta sindical da categoria, do sindicato, dessa construção da organização sindical. Você poderia falar isso, aí você saía e a gente seguia com essa pergunta com os outros, pode ser? Pelo seguinte, o Renato lembrou uma coisa muito importante. Nós começamos com o entulho autoritário da ditadura sobre nós. Para a gente existir e para a gente se eleger para uma associação e depois construir um sindicato, nós fomos quase que guerrilheiros, né? Um pouco de pretensão da minha parte, né? Mas eu acredito que construímos uma coisa muito importante no Brasil, entendeu? Na história do Brasil. Sem saber, porque tínhamos entusiasmo, porque tínhamos coragem, porque tinha um monte de gente jovem, porque eu já vinha também de uma militância, enfim, partidária na clandestinidade, que isso pouco importa para a história do sindicato, mas eu me lembro claramente, uma vez, o comício das diretas no Anhangabaú, alguns colegas, estava o Toninho Toso, que hoje é da alta direção do tribunal, alguns colegas vestidos de amarelo, que eu não me lembro qual era, uns 4 ou 5. Eu também. E lá atrás vinha lá um chefe, que era realmente famoso, dedo duro, inclusive a minha tia, que hoje teria mais de 100 anos,
ela trabalhava na Justiça do Trabalho, e falou que esse cara já era dedo duro na época dela, do auge da ditadura, entendeu? E nós indo lá no comício das diretas, 5 pessoas, e o cara de ouro na gente, e eu muito petulante, no dia seguinte falei, pô, legal que você foi no comício das diretas, né? Eu queria muito ter cantado o hino nacional de mão dada com você. E sobrou o olheiro da ditadura, que havia ainda, porque a ditadura ela não some assim. Como dizia o meu amigo Mao Tse Tung, aonde a poeira não, a vassoura não passa, a poeira não sai. E nós fizemos a nossa parte de varrer o nosso cantinho e tirar muita poeira do entulho autoritário, sabe? Então, a fala do Renato me deixou muito comovida. Eu agradeço a ele e acho que a gente tem que marcar isso muito na história da construção do sindicato, tá? Os primeiros sindicatos e até hoje, né? Nós temos que manter esse espírito de continuar varrendo o entulho autoritário, e ele está aí firme e forte, né? Ele renasce, ele é que nem praga, se arranca, nasce de novo. Primeiro, em relação à questão da memória, eu acho que a nossa história, a história se confunde, né? A nossa história pessoal, como vários aqui falaram, de quando entraram na justiça e tal, que se confunde com a história do movimento sindical, dos trabalhadores do judiciário. O Renato resgatou muito bem essa discussão que teve sobre trabalhadores, isso eu lembro na Justiça do Trabalho ainda, nas primeiras assembleias que nós fizemos na associação, né, que era a Associação dos Servidores do Seu Trabalho, já se falava que a gente já falava que deveria corrigir, que deveríamos criar o Sindicato dos Trabalhadores do Seu Trabalho, e houve uma certa resistência, e isso é importante. Primeiro, marcar a nossa identidade. A memória, esse resgate da memória, para mim é importantíssimo, né? Principalmente quando a gente entende que precisa deixar para as novas gerações, né, um pouco do que foi essa construção, porque realmente não foi uma coisa que se deu da noite para o dia. Nós precisamos enfrentar inimigos, né, e poderosos, né? Principalmente no nosso caso, o movimento sindical dos servidores públicos, de modo geral, no Brasil, estava efervescendo naquela época, né? Porque tinha a necessidade de conquistar direitos que só viriam com a Constituição de 88, né? Essa transformação, o direito de sindicalização que nós não tínhamos. Eu lembro aqui, por exemplo, que em 78 eu entrei no seu trabalho. Eu sou um pouco mais antigo que os demais. Eu entrei em fevereiro de 78, com 13 de fevereiro de 78, com 20 anos de idade. E tinha, na época, nós não tínhamos direito a 13º salário, né? Quer dizer, uma coisa impensável hoje para os colegas mais novos, né? Nós não tínhamos nenhum benefício, recebíamos o salário, né, e era um salário arrochado por vários anos aí de inflação alta, tivemos que conviver durante muitos anos ainda, e tivemos que enfrentar o autoritarismo do tribunal, né? O tribunal era autoritário, aquilo que a Lígia contou, que me conheceu liderando um movimento de servidores que queriam ter direito ao concurso interno, é verdade, nós tínhamos dificuldade de assinar um requerimento para a presidência do tribunal porque tínhamos medo, né? Não era o meu caso, que acabei assinando esse requerimento, achei que nós deveríamos enfrentar mesmo, mas muitos colegas tinham medo de fazendo aquilo, serem punidos. Quer dizer, o direito de petição, que é um direito, né, tão claro hoje, tão tranquilo, era uma coisa que as pessoas tinham medo de exercer. No processo de unificação propriamente, eu lembro aqui que nós fizemos alguns encontros antes disso, né? Nós fizemos um encontro, eu não vou lembrar agora a cidade,
eu acho que foi, se eu não me engano, foi... vou lembrar ainda, talvez o Renato lembre, talvez alguém lembre, que eu lembro que nós chegamos à noite num lugar, era um lugar até pertencente à igreja, não sei se era um convento, depois eu vou lembrar exatamente, que foi Era antes... um convento franciscano, acho que ali na região, me fugiu agora, é aqui na nós vamos- região metropolitana, aqui, próxima de São tá, é Paulo. lá para o lado de Franco da Rocha, alguma coisa assim, né? Bom, de qualquer maneira, nós Não era fizemos... Cajamar, Neemias? Desculpa interromper. Não, Então, Cajamar, daquele jeito, Cajamar foi outro, né? foi outro, nós fizemos o Cajamar já era da CUT. É verdade, Cajamar já. Sim, mas assim, primeiro eu também aproveitando o que vocês disseram, né? Nós como Sintrajus éramos o único sindicato que era afiliado à CUT, né? Nós fizemos a filiação à CUT ainda como Sintrajus. Nós ainda não tínhamos sequer sede. O pessoal fez uma assembleia lá na Avenida Rio Branco, que era onde a gente tinha a antiga sede da associação, né? Dentro do prédio da Justiça do Trabalho, da Avenida Rio Branco, né? Esse prédio que já tinha sido o prédio do tribunal, e quando o tribunal foi para a Consolação, como o Ítalo narrou aí o episódio, foi um escândalo, porque na planta original tinha até sauna, falaram na imprensa, não, o prédio do tribunal vai ter sauna para os juízes, tal. Não é, na verdade, que como era destinada a ser um hotel, a planta do prédio, as instalações do prédio previam, né, certas coisas que eram de um hotel. Mas aí o tribunal comprou e, como disse o Ítalo, acabou se transferindo para lá. E no prédio da Rio Branco ficou uma salinha que era a sede da antiga associação que nós ocupamos até que o Nicolau nos expulsou de lá, né? Que tirou a gente de lá e a gente acabou depois indo para... Já tínhamos transformado em sindicato, estávamos mantendo aquele espaço, mas estávamos já ocupando outro espaço. Enfim, mas o processo todo da unificação, eu preciso lembrar alguns episódios específicos em relação a isso. Eu acho que no início ele foi harmônico, havia um interesse das entidades de fazer a unificação acontecer, e principalmente das pessoas que estavam ali, né? Houve, sim, como a Lígia mencionou, algumas divergências do nosso lado, né, em relação a ser esse o melhor momento, assim como no processo de criação da FENAJUF também houve divergências. O pessoal da Justiça Eleitoral recém tinha criado a FENASEG, que era a Federação dos Servidores de Justiça Eleitoral, e havia uma discussão que eles achavam que a construção deveria se dar dentro de um processo de luta, tal. E a gente entendia que a organização, a unificação, ela precedia até a necessidade da luta. A criação da FENAJUF foi muito importante para impulsionar o primeiro plano de cargos e salários. Isso ficou provado depois. Mas dentro da FENASTRA e dentro da FENASEG havia divergências a ponto do pessoal da FENASTRA ter saído. No congresso de fundação, o pessoal de alguns sindicatos não concordaram e mantiveram a FENASTRA. E foi especificamente Rio Grande do Sul, Bahia. Houve o pessoal no primeiro congresso de criação da FENAJUF saiu e manteve a FENASTRA. Em São Paulo não houve esse processo. O processo foi tranquilo. Já tinha havido a saída do Sind 15, que não concordava com esse processo, achava que não era o caminho deles. Mas nós que ficamos, os três sindicatos, fizemos o processo relativamente tranquilo. Eu lembro que na nossa assembleia de criação, ela foi ali naquele hotel na esquina ali da avenida, da rua Antônio de Godoy, né, onde está hoje, acho que foi naquele hotel lá. Nós fizemos o processo de uma assembleia, não foi nenhuma assembleia muito grande, era na verdade um congresso de fundação, né, com participantes da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, e foi tranquila a aprovação dos estatutos. Não foi um processo difícil, né? Foi um processo tranquilo, e nós tivemos depois dificuldades no processo depois de criação, aí sim, depois de unificado. Depois de unificado, aí nós podemos narrar alguns episódios, eu mesmo, né? Tem alguns episódios em que houve, sim,
porque aí a nossa convivência passou num determinado período, até porque eram pessoas que vinham de sindicatos diferentes que tiveram que conviver com o sindicato unificado. E aí tinha não só a questão política, mas tinha também questões pessoais, né, que começaram a surgir nesse processo. Mas isso acho que é tema para outra conversa. Eu acho que, voltando a dizer, o resgate da memória é importante, nós temos documentos importantes que nós gostaríamos de resgatar e de ver e de discutir em cima deles, como já disse o Ítalo, fotografias daquela, que ficaram todos, inclusive, na unificação, né, que devem estar na sede do Sintraju de hoje. O jornal, por exemplo, que nós tivemos, que era Espalha Fatos, né? Eu vou contar algumas coisas que, rapidamente, só na unificação. Nós tínhamos que escolher um nome de sindicato. O sindicato o nosso era Sintrajus, né? Sinjusfem. Aí eu que sugeri que fosse Sintrajud. Por quê? A gente tinha um logotipo, que é esse, do Sintrajus, que deu origem ao atual da Sintrajud. O Sintrajud, o logotipo atual, foi modificado, né? Mas o nosso era mais estilizado e escrito Sintrajus embaixo. Só mudava isso. E aí eu lembro que, conversando com o Demerson lembra dessa história, eu falei, por que a gente não se chama Sintrajud? Porque Sintrajuf já tinha vários Sintrajufs, que é o Judiciário Federal, né, no país. Quando nós criamos o Sintrajud, não havia nenhum Sintrajud. E aí eu cheguei a propor que a gente mantivesse a mesma sigla JUS, mas aí o pessoal, por uma questão de identidade com as siglas anteriores, achava que ficava muito ligado, já estávamos passando a sede, então ficaria parecendo que era uma continuação do Sintrajus, o Sintrajud. Falei, não, vamos diferenciar, bota Sintrajud, de judiciário, né? E aí tudo bem, todo mundo aceitou tal. Mas aí na criação do jornal, nós tivemos um problema, porque aí o nome Espalha Fatos era um nome, eu acho que talvez não adequado para o que estava se pretendendo, algumas pessoas achavam, mas era o nome que nós escolhemos ainda quando éramos da associação. E no seu trabalho era um jornalzinho com muita penetração, assim, vamos dizer. O pessoal gostava do Espalha Fatos, ele era irreverente. Ele era irreverente num lugar que tinha muita reverência, né, que é o Poder Judiciário. E o próprio nome já colocava isso, porque o que nós tínhamos antes de ter o Espalha Fatos? Né? Aquela rádio peão que todo mundo conhece, os boatos que circulam até hoje na justiça, assim, no judiciário, em qualquer local de trabalho. Né? As pessoas falam uma coisa, aí passa de boca a boca. Hoje, com o WhatsApp, circula rapidamente, as informações circulam com velocidade grande. E nós tivemos um problema que foi na hora de definir, porque no Espalha Fatos a gente assinava o que a gente escrevia. Algumas pessoas assinavam. Eu lembro que o Walter gostava de escrever texto, o Walter tinha se formado em jornalismo, eu também me formei em jornalismo, eu assinava muitos textos também. Outras pessoas, o que não era informação e que era opinião, a gente assinava, botava o nome lá, enfim. E o pessoal do Sindicato da Justiça Eleitoral, principalmente, e da Federal, não, nem tanto, mas foram contra isso, acharam que deveríamos ser um jornal mais, vamos dizer assim, sem textos assinados, com um nome que não fosse esse, né? E aí, provisoriamente, ficou, até hoje, Jornal do Judiciário, né? Porque a ideia era, inclusive, fazer uma escolha do nome do jornal entre os próprios servidores. Essa escolha acabou nunca acontecendo e ficou o Jornal do Judiciário. Enfim, é um detalhe que eu lembro dessa fase da unificação e que pode ser registrado aqui. É isso. Acho que você pode fazer comentários, depois eu faço. Bom, o que me marcou bastante nesse período, tanto na fundação do sindicato, após o advento da Constituição de 88, e também na unificação, era a minha certeza, a minha convicção profunda de que éramos trabalhadores. Né? Eu lutei muito para que nós não tivéssemos uma categoria que se visse apenas como servidor no sentido de privilégios, como muitas pessoas entendem. Nós éramos trabalhadores. E na unificação isso continuou, e eu tinha essa esperança, esse desejo, e era muito forte.
Mas não era fácil nossa militância. É bom que se registre e que se diga que o Tribunal do Trabalho, nessa época, era extremamente ainda cooptado pela doutrina de segurança nacional, por um veio ditatorial, era um ambiente profundamente militaresco mesmo, né? Trazia todas as mazelas da ditadura, que estava agonizando, mas ainda tinham os seus pequenos heróis que queriam mantê-la em pé, né? Então, nós lutamos muito contra isso, não foi fácil. Nós tínhamos muito medo, muito receio, mas tínhamos muito mais força, muito mais coragem. E conseguimos e vencemos, e era muito legal porque você ia nas varas do trabalho, você ficava lá embaixo distribuindo material, as pessoas não pegavam porque tinham medo de pegar um folheto. E daí, quando encontravam você na rua, no ponto do ônibus ou no bar, quantas pessoas vieram me dizer: olha, Renato, me desculpe, viu? É que eu tenho receio, mas que coisa linda o trabalho de vocês. Nossa, manda um abraço para o Neemias, manda um abraço para a Eni, manda um abraço para o Ítalo, manda um abraço para a Lígia, para o Elton. Nomeava cada um de nós, porque sabia da nossa militância, né? Então, você via que tinha ressonância, mas o medo era muito grande. Quanto à memória, eu acho assim louvável esse momento, louvável, porque um país sem memória, uma família sem memória, um clã sem memória, um grupo social sem memória, ele se acaba. A memória é muito importante e ela tem que ser resgatada agora, mostrando para as novas gerações, nesse 14 de setembro de 2022, que nós ainda estamos acreditando na associação dos trabalhadores, na força dos trabalhadores em sindicato. É preciso, e dos trabalhadores do serviço público. Nós não podemos abrir mão disso. Isso é vital, porque o trabalho é sagrado e o trabalhador é sagrado. Então, nós precisamos defender o nosso trabalho, e quem defende o nosso trabalho somos nós, em sindicato. A memória é muito importante. Muito obrigado. Obrigado você, Renato. O Ítalo, a gente pode deixar o Elton falar primeiro e aí você fala na sequência para seguir aquela ordem? A ordem revertida. Elton, com você. É um momento marcante e essa questão da memória, a importância da memória. Resgatando um pouco o que o Renato acabou de falar, dos trabalhadores, eu acho que um ponto importante da definição disso foi quando a gente fez a primeira greve ainda na associação, né? E a gente subiu a Consolação, fomos até o tribunal, depois tivemos a punição da Marli, do Nico, Demos, que foi mais forte, né? O processo administrativo que a gente teve que passar, ir na Polícia Federal prestar depoimento lá, é uma coisa marcante. E também, resgatando essa questão dos trabalhadores, a história da própria fundação do sindicato, né, do Sintrajus na época. E depois toda a construção do Sintrajus, né, que foi uma coisa marcante também na história minha, pessoal, como servidor, né, e como trabalhador do judiciário. E a memória, a história, né, de fato, ela se confunde com a vida pessoal de quem esteve ali naquele momento, e ela é imprescindível para se resgatar o futuro, né? Na verdade, resgatar o futuro fica complicado, mas para você ter no futuro, você ter um resgate do que foi a história, porque se passou para chegar onde a gente está hoje. Acho que é isso. Só um instantinho, Elton, uma pergunta. Você, quando entra para o sindicato ou começa a militar, você já tinha uma militância anterior? Nesse momento, você já atuava... Já era um militante político? Atuava em comunidade de base religiosa, né? Não sindical. Só a partir de quando eu entrei no trabalho que eu passei a atuar sindicalmente. Obrigado, Elton. Bem,
dando continuidade, eu acho que o que tenho de memórias aí, a gente pode trazer a história do primeiro PCS, que foi uma luta brava, uma luta árdua, que nós tivemos que ir para Brasília, fizemos várias paralisações aqui em São Paulo, com greves e vários atos. Nós tivemos aí também a participação da denúncia do desvio financeiro que ocorreu na construção do Fórum Rui Barbosa. Eu acho que isso já foi dentro da gestão do Sintrajude, que é o atual sindicato. Foi do Sintrajus ainda, Neemias? Foi da época ainda do Sintrajus. O Neemias está fazendo a confirmação aqui. Isso, é verdade. Ainda na época do Sintrajus, antes da unificação. Isso. Antes da unificação, então. É bom lembrar, Ítalo, lembra aí que nós ficamos proibidos de entrar nos prédios. Lembra, foi um processo, foi um ano, os 2 anos de Nicolau foram os piores anos que nós tivemos, né, em termos de repressão. Já não estávamos mais na ditadura, mas era como se estivéssemos. Exatamente. Inclusive, eu, como agente de segurança, que era o meu cargo, que hoje é denominado agente de polícia, que estava ali para resguardar o patrimônio, resguardar a segurança das autoridades, dos servidores e do jurisdicionado, eu fiquei proibido de trabalhar no TRT, na Consolação, no edifício sede, porque eles achavam que eu estava sendo olheiro de algum modo, que eu estava obtendo informação privilegiada para poder chegar a essa denúncia aí. Eu fiquei, acho que uns 4, 5 anos impedido de trabalhar no fórum, no prédio da Consolação, né? Por conta desse evento aí da denúncia do fórum do juiz Nicolau em relação à construção do fórum da Barra Funda. O juiz Nicolau e o staff dele tinham pavor da gente, porque eles sabiam que nós tínhamos informações, que nós sabíamos e que nós, no momento exato, seríamos também parceiros daqueles que denunciariam. Então, quer dizer, nós éramos vigiados, sim, era muito difícil o nosso trabalho. Ele via, e nós éramos audaciosos, fomos audaciosos. E a mal nossa sabia. participação na denúncia foi muito grande. Exato, você lembra disso, Renato? E mal sabiam eles que a fonte da informação partia de próprios juízes e magistrados lá da Consolação. Esse episódio do Nicolau, eu acho que é um capítulo à parte, viu, Elcio? Talvez a gente possa fazer, porque tem bastante coisa. Eu concordo plenamente com o Neemias, concordo plenamente. Precisa resgatar isso, precisa. E também um complemento, Neemias, além desse caso do Fórum Rui Barbosa, a gente pode fazer um apartado disso. Tem o caso da Vara VASP, das ocorrências da Vara VASP lá em Guarulhos. Mas isso já é posterior. Então, eu acho que a questão do Nicolau ainda é a última gestão do Sintrajus, e o Walter pode, quando ele estiver aqui, na próxima reunião, a gente pode falar, porque esse episódio que o Ítalo falou, eu e o Walter chegamos aí numa reunião com o juiz do tribunal, que eram chamados de juízes na época do tribunal, não eram ainda chamados de desembargadores, e eles chamaram a gente para uma reunião porque a gente tinha denunciado um concurso fraudado. E aí foi nessa reunião que eles disseram: olha, vocês estão 1989 coisas corretas. E 1990, 2 concursos daquela fatídica gerente do departamento de concursos, que eu fiz referência, que eu fui perseguido, e por isso eu não consegui ser aprovado no concurso interno de oficial de justiça. Então é isso, acho que a gente talvez possa fazer isso e fazer essa memória especificamente disso aí, porque eu acho que foi um momento de afirmação da nossa representatividade ali no seu trabalho, porque nós estávamos lutando com um inimigo muito poderoso, tinha muito dinheiro envolvido nessa história. Imagina você ter tanto dinheiro que estava envolvido, como se provou depois, e você denunciar
a ponto de eu ser chamado na casa de um juiz do tribunal, ele me mostrar um monte de coisa assim, falou: olha, isso aí está tudo prova que eu tenho de corrupção na gestão do Nicolau, e ele queria que nós denunciássemos essas provas. Nós conseguimos fazer chegar muita coisa na época ao Suplicy, que era deputado federal, enfim, mas a coisa só eclodiu mesmo quando teve aquela reforma do judiciário proposta pelo Antônio Carlos Magalhães, porque o Antônio Carlos Magalhães tinha sido prejudicado na escolha da empresa que iria construir o prédio. A famosa OAS, né, que era ligada ao Antônio Carlos Magalhães, era para ter sido escolhida e foi preterida pela empresa do senador Luiz Estevão. E acabou que, por causa disso, o Antônio Carlos Magalhães ficou com o Nicolau na garganta e acabou gerando tudo que gerou depois. Ou seja, na verdade, mas durante a gestão do Nicolau na presidência do tribunal, nós sofremos bastante. Então, eu acho que inicialmente seria isso, deixar essas duas ponderações aí para a posterioridade e a gente fazer mais profundamente a questão. Essa questão do Nicolau, ela começa ainda antes da unificação, né, na última gestão e ela se estende aos primeiros anos da unificação. Isso, é verdade. A obra, inclusive, começa já na unificação, né? E ele é preso já com Centrajude. Então, é um momento muito particular, porque é justamente o período da transição, né, da última gestão de vocês no Sindicato Trabalhista e os primeiros momentos do Sindicato Unificado. E só uma referência também que eu gostaria de fazer como último ponto. Quando nós fizemos a unificação, né, havia um acordo, não está no Estatuto do Sintrajude, né, mas havia um acordo formal de que haveria sempre a paridade entre a diretoria e quem seria coordenadores gerais, coordenadores financeiros e coisa e tal, e os demais cargos, haveria paridade entre os componentes, entre os tribunais, e sem dizer em paridade pela quantidade de associados dos tribunais, mas sim em razão dos tribunais. Então, haveria sempre essa paridade. E isso, infelizmente, eu tenho que deixar registrado, que deixou de ocorrer, e com isso a partir de 1999, né? Deixou de ocorrer, aliás, 99 não, 99, 2000, 2001, 2002. A partir de 2002 para 2003, deixou de ocorrer essa paridade e passou a haver uma hegemonia muito forte, tanto da parte do Tribunal Eleitoral quanto da Federal, e deixando um pouco a parte a Justiça do Trabalho, a representatividade na direção da Justiça do Trabalho. Esse é um manifesto que eu gostaria de deixar registrado aqui. Tá bom. Muito obrigado, Ítalo. Obrigado a todo mundo que participou.